Fala galera do TendaCast, esse podcast que mais viraliza no estado do Espírito Santo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Estamos indo agora para mais uma entrevista para a honra e glória de Deus. Hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele veio direto do estado da Bahia, do distrito da Bahia, lá de Teixeira de Freitas. Homem esse que é servo de Deus, um exemplo de fé. E hoje eu tenho a honra de entrevistar ele. Pastor Douglas, paz do Senhor. Prazer em estar entrevistando o Senhor. Pastor, como foi chegar aqui no estúdio do TendaCast? Me conta um pouco mais como foi a experiência que o senhor teve. Amém. Foi um pouco dificultoso, né? A gente tava com essa viagem programada para vir para cá, né? Mas por conta do meu trabalho secular, Sim. eu achei que eu não ia conseguir chegar aqui, né? Porque a gente tem um objetivo, uma meta Sim. a ser batida. Então, quando faltava 6 dias para vir, eu falei, meu Deus, a meta ainda não conseguimos atingir. E, de repente, Deus foi lá e bradou, Mudou o a gente cenário. conseguiu bater Sim. a meta Graças e a conseguimos Deus. chegar Glória a até Deus e aqui. está aqui para a honra e glória de Hoje, Deus, né? graças a Deus, né? Aleluia. Estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Pastor, é um prazer estar entrevistando o senhor, viu? Amém. Pastor, a gente tem uma regra aqui no TendaCast, que sempre quando o convidado chega, a gente necessita que ele fala um pouco mais sobre o testemunho dele. Então, quero que o senhor fale agora para esses telespectadores tão especiais o testemunho do pastor Douglas Porto. Amém. A paz do Senhor, né? Todo mundo que estão aí nos assistindo. Meu testemunho é um testemunho de milagre, milagroso, né? Na minha cidade, se as pessoas, quando olham para a minha vida e conhecem o meu passado, né, vê que realmente Deus, ele existe e é capaz de transformar a vida Glória do a ser Deus. humano, né? Sim. Eu era um projeto falido, né? A minha família sempre foi evangélica, eu nasci e fui criado no berço evangélico, mas aos 12 anos eu conheci o caminho das drogas, né? Das drogas, do alcoolismo, da prostituição, e eu acabei me viciando no crack, né? Na cocaína, e eu vivi 14 anos da minha vida escravo da Do droga, pecado, né? do pecado, Sim. né? E aos 28 anos, o Senhor me libertou deste mal, mas esses 14 anos que eu vivi no mundo foi experiência terrível, ao ponto de passar por 4 clínicas de internações para dependente químico Sim. e quase 2 anos preso, né? E o Senhor, né, abriu os meus olhos, falou o meu coração e através da palavra do Senhor, né, hoje eu sou liberto. Glória a Deus. Liberto. Sim. E para dizer para você que é pai e você que é mãe, né, que ainda tem solução para o seu filho e para sua filha, né, que você não vai desistir, porque a minha mãe, ela não desistiu de mim, mesmo eu Isso é chegando forte. no fundo do poço, porque é quando nós chegamos no fundo do poço que nós temos a tendência de olhar para o alto. Nós percebemos de onde que vem o nosso socorro, né? Sim. A luz, né? Quando chega no lugar mais escuro, a gente olha para cima e vê a luz e a gente começa a entender que só essa luz que é Jesus que é capaz de nos tirar, nos dar força para sair, né, do fundo do poço. E o fundo do poço, ele chegou na minha vida, né? Uma época. Eu fui escravizado e uma certa feita eu estava numa situação muito ruim em outra cidade, porque em um desses momentos meu de rebeldia eu fugia, né, da minha cidade. Ia para uma cidade para outra, né? Cidade, né, para outra e aí eu fui parar numa cidade chamada Iuna, eu acho que é até perto daqui, por aqui. Iuna. E eu estava na época nessas roças e lá tinha um terreiro, né, um terreiro de macumba, né, de candomblé, Sim, né? sim. E é algo que é, para os bons entendedores, quem sabe, né? É algo que vai de confronto à nossa fé Isso é verdade. cristã, né? E aí eu estava lá uma vez, eu com fome, eu cheguei lá para
pedir comida nesse lugar. E estava tendo, né, o dia dos trabalhos deles. O senhor foi pedir comida Fui no... pedir comida no terreiro de Macumba. Isso é fé. E quando eu cheguei lá para mim pedir comida, porque eu vi aquelas coisas, né, na mesa, né, muita fruta, muito... Sim. Eu sentei, parei e comecei a olhar, né, o culto deles, né? E aí aquele pai de santo veio, eu lembro até hoje, com a vela assim, acesa na mão, umas 7 velas assim, aquele montão aquele derretimento da vela assim, quente, assim, passando na mão dele. Eu falei, rapaz, aquele cara não tá sentindo aquilo ali, não. Meu Deus. Porque ele estava totalmente, né, Aham. incorporado. Sim. E aí ele veio chegando pro meu lado. E quando ele chegou pro meu lado, eu achei que ele ia falar alguma coisa que me agradasse, né? Pode ficar à vontade. Não, ele chegou para mim e mandou eu me retirar daquele lugar, porque a minha presença ali estava incomodando o culto deles, o trabalho deles. Pastor, que forte, hein? E Que aí forte. eu comecei a querer entender o porquê, né, daquele momento, daquela situação, e eu fui expulso dali quando eu fui ligar para minha mãe, pedindo a ela ajuda, socorro, né, até mesmo o dinheiro da passagem para mim ir embora. Meu nome estava saindo nas rádios como desaparecido. A minha mãe falou, olha, meu filho, eu estou saindo do culto aqui, eu estava de joelho, orando pela sua vida, e a igreja estava clamando. Eu fui entender porque eu não fui aceito ali, naquele momento. Entendeu? Existia uma guerra travada ali. Meu A Deus. igreja de joelho orando. A Né, igreja estava pela de minha joelho vida, orando pela salva sua aquele vida. menino que estava perdido. Né? Pastor, Então, isso é forte. a minha conversão foi lidando a partir desse dia, né? Desse dia. E logo em seguida, eu vim para a Bahia, trabalhar na Bahia, eu conheci minha esposa. E Deus não une pessoas, Deus une propósito. Isso e quando aí. eu parei para conversar com a minha esposa, eu pude ver que a história de vida da minha esposa e a minha era igual. Se igualavam, né? Se igualavam. Só mudava o nome e o sexo, né? Isso é Porque terrível. ela era mulher e eu sou homem. Sim. Então, a história dela de vida era parecida com a minha. E Deus uniu o nosso propósito. Hoje, graças a Deus, nós somos, né, temos 15 anos de casado. Nós somos pais de 3 filhos. Né, e hoje, para a honra e glória do Senhor, nós fazemos a obra do Senhor junto. Né? Pastoreamos igreja há 8 anos. E o nome do Senhor tem sido glorificado através da nossa vida. Glória a Deus. Né? Porque Deus, ele é especialista de fazer essas coisas, João Pedro. Sim, isso é verdade. Né? De pegar o projeto falido, pessoas ali que estão, né, caídas, desacreditadas, sim. pela sociedade ou até mesmo, né, pela família, porque o viciado chega ao ponto de deixar a família assim, desacreditada. Dizer que aquele ali não tem mais jeito mais. Não perde o tempo com ele mais não. Ele não tem mais jeito, mas olha, tem jeito sim. A última palavra vem do Senhor. Entendeu? Então a minha vida e a vida da minha esposa é uma prova viva que tem jeito sim. Né? Pastor, é muito bom essa aplicação, esse testemunho que o senhor deu foi extraordinário. Deus, ele é sim especialista em pegar o caído, o desacreditado e pôr ele de pé para fazer a diferença. Sim. E o Senhor foi um desacreditado que Deus pegou para fazer a diferença. Pastor, o senhor no início do testemunho do senhor, o senhor falou que a palavra te mudou, a palavra te libertou. O que significa a palavra para o senhor? Qual que é a opinião que o senhor tem formada sobre a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é a Bíblia. É o que está escrito na Bíblia, né? É o manual de vida. É por isso que eu gosto de andar com ela, ela está aqui. Né? É o manual de conduta de vida, né, do ser humano. A pessoa pergunta, você quer ir para o céu? Quero. Mas você tem seguido a Bíblia, a palavra de Deus? Meu né? Deus. Então, a problemática dos dias de hoje, nosso dia de hoje é isso. É porque, se eu fazer essa pergunta, se você quer ir para o céu, todo mundo vai falar que quer. Todo mundo vai falar que quer. Mas o caminho para o céu, que é a palavra de Deus, porque ela revela Jesus, você tem praticado, você tem seguido ela. Então, esse
é o problema do dia de hoje. Todo mundo quer o céu, mas ninguém quer trilhar o caminho da palavra de Deus que revela Jesus. Sim, Jesus disse isso é que verdade, pastor. eu sou o caminho, a verdade e a a vida. vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao céu se não for através de mim. Então, o caminho de Jesus é essa palavra que eu abracei, essa palavra que entrou dentro do meu coração, a palavra de vida eterna, né? Palavra de vida eterna. Como Pedro disse, para onde iremos nós, que só tu tem a palavra de vida eterna. Então, a palavra de Deus, né? A Bíblia em si, ela revela Jesus, e Jesus, né? Uau, isso é o terrível. céu, é o que nos leva para o céu. Isso é terrível. É. Hoje em dia é muito difícil a gente se encontrar com certo tipo de pessoas que querem verdadeiramente seguir os princípios da palavra. É verdade. Hoje em dia é o que falta nos servos, né? Pessoas que se dizem servos de Deus, o que falta nelas é o conhecimento da palavra. Como o senhor ressaltou, todo mundo quer ir para o céu. Mas será que alguém quer seguir os princípios da Bíblia para ir para o céu? Porque a palavra de Deus nos cita o caminho do céu. E se a gente não ler a palavra, se a gente não tiver o contato constante com a palavra de Deus, não tem possibilidade de irmos morar com Jesus Cristo. Isso que o senhor falou é verdade. Pastor, me conta sobre a maior experiência que o senhor teve com Cristo, desde a conversão. A maior experiência que eu tive com Cristo? Olha, eu trabalho no local da experiência, que é no alto mar, né? Eu tenho 25 anos que eu pesco, né? Que eu trabalho no alto mar. E ali é onde o lugar mais Deus fala comigo. No mar? No mar, no alto mar. Por que, pastor, que é lá? Porque lá tem momentos que é só eu, o mar e Deus, né? Uau! O barulho das ondas, o barulho das águas, né? E, como eu estava dizendo também, o barulho do vento, né? O barulho no mar também tem o barulho do vento. E ali, Deus, ele palestra as coisas no meu coração. E as maiores mensagens que eu tenho pregado, ela tem sido revelada no mar, né? No mar a gente tem um projeto e uma igreja chamada Igreja Flutuante. Igreja Flutuante? Igreja Flutuante. Isso é um projeto de pescadores de peixes e almas. Meu São Deus. pescadores que trabalham no alto mar, que servem a Jesus, e nós pregamos o evangelho através do rádio comunicação. Ou seja, eles estão no mar, estão pescando peixe, mas como através da rádio, né? É através do rádio comunicação. Meu Deus, isso é extraordinário. É o canal 6262 que nós temos lá. Nós temos culto todo dia. Todo dia, pastor? De 7 às 9 da manhã. Que terrível. Né? Você pode acessar no Instagram, tem o teu Instagram lá da Igreja Flutuante. O senhor sabe o @, da Igreja Flutuante? O Instagram é Igreja Flutuante. Igreja Flutuante. Igreja Flutuante. Ótimo. Né? Então ali é várias embarcações. Sim. Né? Cada um tem a sua oportunidade. Temos escala, né? Um dia um canta, outro dia uma embarcação prega, outro dia outra embarcação já dirige o culto. E ali, nesse projeto, nós temos alcançado almas para Cristo até mesmo no alto mar. Meu né? Deus. Tem sido bênção. Pastor, isso é forte. Isso é forte. O senhor está no mar pescando peixes, mas por intermédio da rádio, Deus está usando a boca do senhor para pescar almas. Lá no mar também nós pescamos almas. Eu ainda sou um pescador de peixes e um pescador de almas. Que é isso? Isso é muito forte. Muito forte mesmo. Pastor, o senhor disse que o senhor também foi pastor de igreja, né? Sim. Pastor de igreja. Me conta como que foi fundar a igreja, como que foi pastorear uma igreja junto com a sua esposa. Olha, nós pastoreamos igreja cerca de 8 anos. 8 anos. 8 anos nós fomos pastor de um ministério. E esse ministério ele nasceu na varanda da nossa casa. E ali muitas vidas foram alcançadas ao Senhor. Né? Fruto desse ministério é a vida do nosso pastor Rafael Neves. Né? Meu Deus. Que forte. Me chama de pai na fé. Pai na fé. Ele me chama, e aí, paizão? Ô filhão. Né? Porque pastor Rafael Neves foi
alguém que Deus nos apresentou, né, em uma das piores fases da sua vida também. E eu olho para a vida hoje do pastor Rafael Neves e eu vejo a mão de Deus estendida sobre a vida dele, né? O tanto que ele batalhou, né, para chegar onde ele chegou e para onde ele vai chegar ainda e da onde Deus tirou ele, né? Então eu louvo a Deus pela vida dele, como eu estava falando para você, né? Esse ano, 2025, para nós foi um ano de mudança, de transição. E nenhum pastor, ele é super-herói. Pastor passa por fases. Pastor, o senhor pode repetir essa frase? Porque essa frase é forte. Não é super-herói. Pastor passa por fases. Pastor não é super-herói. Pastor passa por fases. Há fases da bonança, a fase da escassez. Pastor, eu tô curioso para saber isso, hein? Da fé inabalável e a fase da fé, posso dizer assim, a fé fraca. Fé fraca. Sabe por quê, meu irmão? Porque antes de nós ser pastor, nós somos ser humano. E você não pode enxergar um pastor como super-herói. Você tem que enxergar o pastor como ser humano. Porque ele tem sentimento, ele tem suas fragilidades, ele tem as suas dependências e necessidades. Ele tem emoções, né? Emoções. Você sabia que o pastor precisa de ser cuidado? O pastor precisa de ser pastoreado. Porque antes de ele ser pastor, ele precisa de ser ovelha. Entendeu? E a ovelha tem os seus cuidados especiais. A ovelha, ela também sente dor. A ovelha, ela também transmite, né, porque o pastor conhece o comportamento de ovelha. Conhece. Pelo comportamento da ovelha, o pastor já sabe o que a ovelha está precisando. Sim, isso é verdade. Entendeu? Pastor, só interrompendo o senhor rapidinho, eu ouvi um ditado dizer que um pastor, antes de ser pastor, ele é ovelha. Sim, senhor. Isso é verdade? Pura verdade, tem que ser, né? Eu preciso de estar de uma benção pastoral, debaixo de uma benção pastoral, entendeu? Eu preciso de dar a minha cabeça para alguém. Não é possível eu ser pastor que eu não vou dar a minha cabeça para alguém orar por mim. Eu tenho que dar. Eu tenho que escolher alguém para me pedir conselho, para me desabafar, para orar comigo e para me ajudar nos momentos de dificuldade. Meu Deus. Entendeu? Sim. Então, é por isso que nós, pastores, precisamos de ser pastoreado. Entendeu? Eu vejo uma galera por aí, né, que tem o título, leva nome de pastor, mas quando você pergunta, você está debaixo da bênção pastoral e da autoridade de quem? De quem? De Deus. Do céu. Para. Se você não está disposto a submeter a autoridade terrena, você vai estar disposto a submeter autoridade divina, né? Bem colocado então, isso. Nós temos que ser pastoreados, sim. E hoje eu estou aqui também. O meu pastor sabe onde eu estou. Isso é forte, pastor. O meu pastor sabe onde eu estou. Não porque ele veio me perguntar, é porque antes de ir, eu pedi a bênção a ele e avisei a ele para onde eu ia. Porque o senhor entendeu que antes de ser pastor, o senhor também é uma ovelha. Isso. É isso. Terrível, aí. Muito bem colocado isso, muito bem colocado. Pastor, puxando um pouco mais sobre essa ordenança, né, de pastor, de dificuldades, qual foi o maior desafio da vida do senhor no seu ministério? Hoje o senhor é um homem formado, estruturado, com a sua família bem, né, congregado em igreja, mas eu quero saber qual foi o maior desafio da sua vida. O maior desafio da minha vida, no que tange ao ministério pastoral, foi quando, pela primeira vez, né, eu tive que fechar comércio que eu tinha, né, fechar alguns projetos que eu tinha para mudar de cidade, né, para mudar de cidade e ir para uma cidade que eu não conhecia ninguém, né,
e que não tinha recursos para a minha profissão, né? E eu ir para lá, para aquela cidade, e pastorear uma igreja, só eu, minha família e as cadeiras. Meu Deus. Só o Senhor, a Minha sua fa- família. E as cadeiras. E a sua família dá em quantas pessoas, assim, mais ou menos? 5 pessoas. Eu, minha esposa e mais 3 filhos. Eram 3 filhos na época, né? O Agora é Senhor, mais. sua família É. e as cadeiras. Eu, minha família e minhas cadeiras. E as Pastor, é bem cadeiras. verdade em dizer, quando a gente se depara com um cenário assim, com uma situação dessa, a desistência toma conta da gente, não é? É. A gente pensa em desistir. Mas comigo foi ao contrário, João Pedro. Meu Comigo foi ao Deus. contrário. Porque eu sinto e eu tenho a convicção que Deus me chamou para isso. Para ser um desbravador. E Desbravador. quando eu fui levado para aquele bairro, na cidade de Teixeira de Freitas, que só tinha eu, minha família e as cadeiras, a gente começou a pregar e fazer um trabalho evangelístico naquele bairro, que é considerado um dos bairros mais perigosos de Teixeira de Freitas, o índice de criminalidade muito grande. E eu fui para cima, e Deus, ele me deu uma estratégia de evangelismo. A gente ia de casa em casa, mas também nós ficava na porta da igreja, né? O dia todo, com a igreja aberta. Nós não saía da igreja. E o dia que, quando nós começamos a abrir, nós começamos a ungir até as cadeiras. Senhor, traz o seu povo, traz o povo. Porque eu entendo o seguinte, em Atos capítulo 2, vai falar da igreja primitiva, João Pedro. Vai falar da unidade da igreja. Como que aquela igreja trabalhava em equipe. Atos capítulo 2 vai dizer que aquele povo, eles andavam em comunhão na oração, no partir do pão, né? E na comunhão. E a Bíblia diz que aquele povo andava desse jeito, e lá no final vai dizer que e o Senhor acrescentava à igreja todos aqueles que se haviam de salvar. Então, o que eu aprendi? Que eu tinha que preservar isso dentro da minha casa e na minha vida, que é a oração, a comunhão e o partir do pão. Porque dessa forma, eu agindo assim dessa forma, Deus, além de me dar força para ir atrás do povo, Ele ia também trazer o povo. E é o que eu sempre preguei na igreja que eu pastoreei. Olha, não adianta o povo vir aqui encontrar um povo desunido, Meu que não Deus. tem comunhão, que não compartilha o pão, porque eles não vão ficar. Mas se Deus olhar para essa igreja e encontrar um povo unido, um povo na comunhão, um povo na oração e o Coisa povo no forte. partir do pão, Deus, ele envia o povo. Ele envia. Porque tem unidade, né, pastor? Porque a Bíblia diz o quê? Quem planta é o homem, quem rega é o homem, mas quem dá o crescimento é Deus. Então quem vai trazer o povo é Deus, cara. É Deus. Que chave A minha poderosa. função de pastor e de líder é de plantar e regar. E a função do crescimento é de Deus. É só Ele que dá. Meu Deus, pastor. Entendeu? Então, Deus me levou para aquele lugar ali e nós estamos ali até hoje, né? Fazendo a obra do Senhor. A nossa casa agora funciona como GC, né? Como uma célula. Não deixamos de pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor ali. E ali vidas foram restauradas, casamentos foram restaurados, né? Nós já tivemos, se não me falha a memória, 4 ou 5 batismos nas águas. Meu Deus. Porque esse é o sinal da igreja viva. Pega isso aqui. Fala, pastor. Tem gente que acha que o sinal de uma igreja viva é movimento, Meu Deus. festa, né?
número de pessoas, mas não é. O sinal de uma igreja viva é salvação de almas, é batismo nas águas Isso é verdade. para o arrependimento e perdão de pecados. Perdão de Esse é o pecados. verdadeiro sinal da igreja viva. Sabe por quê? O pastor quer saber quem é a sua igreja, ele só vai saber quem é a sua igreja em duas situações. Primeiro lugar, culto de Santa Ceia. Segundo lugar, culto de ensinamento. Aí você vai ver quem são e quem é a verdadeira igreja. Você já reparou que a maioria das igrejas aí só tira foto, só posta foto no dia de festa? Ninguém posta uma foto de um culto de ensino e ninguém posta uma foto No culto de uma Santa Ceia. Isso é verdade, pastor. Isso Você é já verdade. reparou? Já reparei sim, Sabe isso é por quê? verdade. O dia da Santa Ceia são poucos que vão. É poucos que querem sentar à mesa. Meu Deus. É poucos que querem examinar a si mesmo Pastor, o senhor tem noção do que o senhor está falando? É muito forte. para Muito forte. participar do cálice. São poucos. São poucos que querem dizer, eu sou membro dessa igreja, meu nome está no livro de dizimista e meu nome está no livro Meu dos Deus. membros. São poucos. Então, a verdadeira igreja é essa. E muitos pastores têm sofrido com isso. Porque nos dias de hoje, a falta de compromisso tem sido muito grande. Isso entra também como uma desunião da parte da igreja, né, Isso. pastor? Né? Então, vai um recado aqui para líderes, amigos, pastores. Se preocupe com a sua igreja dessa maneira. A comunhão, a oração e o partir do pão. Porque Deus vai dar o crescimento. Deus vai trazer as pessoas. E as pessoas vão chegar na igreja que você pastoreia e vão se sentir bem. Porque ali elas vão encontrar a comunhão, a paz, a oração, a unidade. E pode ter certeza que eles vão voltar e vão ficar. Né? Eu entendo assim. Então esse foi o maior desafio meu, pastoral. Foi pastorear uma igreja, iniciar, né? Pegar uma igreja no início, aonde não tinha ninguém, né? E depois de 6 meses, a igreja já está se mantendo, pagando o seu aluguel. Glória a Deus. Sim. Né? E caminhando. Né? Muito bem Com colocado, Cristo. pastor. Muito bem colocado. Uma boa aplicação. Amém. Pastor, qual que foi o momento no altar que mais te marcou na sua trajetória com Deus? Um momento que você viu ali e você falou, esse momento ele marcou a minha vida com Deus. O momento no altar que marcou a minha vida com Deus foi quando eu estava pregando lá no bairro onde eu pastoreio. E no momento da mensagem chegou um cara com a faca na cintura. Meu Deus. E ele era um ex-presidiário. Né? E ele chegou com a faca na cintura, essas do Cabo Branco de açougue. E, na verdade, não era ele, né? Era o espírito que levou ele até aquele lugar. Uhum, sim. E ele chegou na frente do altar e parou para mim e começou a falar comigo. Eu vim aqui para te matar. E eu repreendi o espírito que estava sobre ele, né? Estava fazendo ele fazer essas coisas e ele disse para mim, olha, eu só não te mato porque tem um homem de branco aí do seu lado, né? E ali ele caiu por terra com aquela faca na cintura e ele caiu em si, na verdade, né? E o nome do Senhor Jesus foi glorificado Glória a através da Deus. libertação dele, né? E logo após também, nesse mesmo dia, né? Porque a nossa igreja é do lado de um bar. Meu Deus. Coisa forte. É do lado de um bar, né? E nesse mesmo dia entrou outro. Lá também, bem embebedado.
Chegou lá e da mesma forma, era geralmente as afrontas do inimigo querendo parar o ministério e sempre na hora da pregação, né? Na hora que a palavra estava sendo pronunciada, pregada. E esse cara, ele chegou e nós estendemos a mão e oramos por ele. E ele foi liberto ali do espírito e depois ele se tornou um diácono da nossa igreja, né? Ele congregou com nós um tempo, ele se tornou um diácono da nossa igreja, né? Foi discipulado, se tornou obreiro, Sim. né? E hoje eu nunca mais vi, né? Ele foi para outro lugar e depois nunca mais eu perdi o contato dele. Mas ele foi transformado e liberto ali, naquele dia, né? Dentre várias outras experiências que nós tivemos, tudo do mesmo parecer, né? Pelo lugar que eu falei com você, da igreja ser situada num local, né, bem assim taxado como perigoso, né? Por causa do tráfico e do rua de bares. São João, então, lá, meu irmão, que é difícil cultuar. É. Porque Bahia, você sabe, né? O povo é festejo lá, Meu né? Deus. O povo lá solta bomba na frente da igreja, Glória a Deus. é fogueira, Isso é forte, pastor. né? Então, Terrível. dia de São João, meu irmão, era difícil fazer culto. Eles soltando bomba de lá para cá e nós soltando glória a Deus e aleluia daqui para lá. Era um glória aqui, bomba lá, sim. Né? Bahia é terra abençoada, mas tem essas dificuldades, né? Sim. É um campo abençoado, Sim. mas tem essa Correto. dificuldade, né? Alguém fala que é a Bahia de todos os santos, mas eu falo que é a Bahia de Jesus. Glória a né? Deus. Pastor, muito bem colocado, gostei. Uma outra pergunta aqui, bem interessante. O senhor fez algum curso acadêmico, né? Teologia? Sim. O senhor fez, Olha, né? a minha formação, ela é bem básica. Básica. Básica das básicas. Básica das básicas. Mas eu sei que tem um mistério aí. Isso. Olha, a minha formação é no campo. Do pasto. É no pasto, né? Porque tem coisas que você não aprende numa sala de teologia, não. Você só aprende no pasto. Meu Deus. Entendeu? Pastor, o que eu posso aprender no pasto? Vamos supor, no pasto, você aprende a ter contato mais perto com a ovelha. Porque numa sala de aula, você vai aprender, né, a linha, o texto bíblico, né, o estudo, a teologia sistemática, né, a exegese, a hermenêutica, isso e aquilo. Mas no pasto, você vai aprender os cuidados, né, com a ovelha, a você estar orientando um casal, né, a você estar sentindo de perto as dores e as dificuldades da ovelha, tirando os carrapichos dela. Então, eu costumo dizer que a minha maior formação, ela não foi no papel e na caneta, foi no pasto mesmo. Foi no com a pasto. vara e o cajado na mão. A sua maior formação foi no pasto. Foi no pasto. Porque foi através do pasto que Deus te ensinou e formou seu caráter. Isso, É né? forte, pastor. Isso é muito Então, forte. Deus me permitiu um tempo de experiência no mundo para hoje eu ter bagagem para dizer, né, que a vida do homem ela pode ter transformada. Vamos supor, olha só. Sim. Que conselho a pessoa vai aceitar de uma pessoa que nunca viveu aquela experiência? Vamos supor, você vai dar um conselho para o cara que bebe e fuma. Como que você vai falar se você nunca bebeu e fumou? Para você saber Sim. a dificuldade que é largar aquele vício. Eu fui muito taxado com isso no começo do meu ministério, João Pedro, por conta disso. Né? Porque hoje em dia, eles olham muito o lado da experiência do pastor, dos anos de experiência, vamos supor, né?
Eu conheço pastores que têm 30 anos de ministério e nunca foram dar uma voltinha no mundo. 30 anos de ministério e nunca saíram para dar uma Nunca voltinha no mundo. saíram. Não sabe, Sim. não conhecem o outro lado, conhece pela boca dos outros. Agora eu tô entendendo. Você está entendendo? Sim, agora eu entendo. Você já esteve lá para saber como é que é? Você já esteve lá para você rejeitar um drogado? Você está entendendo? Porque a maioria desse tipo de pessoa que nunca teve do outro lado pensa assim. Entendeu? Por quê? Porque você não sabe a dificuldade. Às vezes você acha que a pessoa está de frescura, né? Mas não é frescura. Mas não é frescura. É porque você nunca esteve do lado da pessoa para sentir o que ela tá sentindo. Para sentir. Exatamente. Vem cá. Ah, mas eu estudei para aconselhar um depressivo. Vem cá, mas você já teve depressão para você saber como que é isso aí? Você já passou por ela? Porque eu, quando eu tive, eu achei que era brincadeira. Eu achava que era frescura da pessoa. Quando a pessoa falava que estava triste, não sabia por quê. Mas o dia que foi comigo, eu falei, meu Deus, rapaz, o negócio é sério mesmo. O negócio não é brincadeira, não. É como se uma faca vem entrando no seu peito assim, ó. Uma dor imensa que só alivia quando você grita. A minha vontade era de gritar. E eu tive só princípio. E eu não fui nem a psicólogo, não desmerecendo o efeito, né, da psicologia, né, ou então dos remédios antidepressivos. Mas eu não fui, não. Minha psicologia foi divina. Foi do céu. Eu me apeguei no Salmo 46. Muito forte. E diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu estava angustiado. Então eu falei, não, peraí, eu não estou sozinho, não. Tem um Deus comigo que não me abandona. Eu não vou deixar esse mal me atacar, não. É por isso que eu não aceito, João Pedro. Eu não aceito críticas construtivas de quem nunca construiu nada na vida. Meu Deus, uau. O senhor pode repetir isso de novo? Eu não aceito crítica construtiva de quem nunca construiu nada na vida. Meu Deus. Você precisa primeiro passar por lá para você ver como que é difícil, meu irmão. Você sair de lá. Pastor, isso é muito forte. Entendeu? Você precisa viver aquilo. Ah, pastor, mas na Bíblia tem um apóstolo Paulo, né? Que fala assim que ele não teve família, que não foi casado e que não sei o quê. Como que eu vou escutar um conselho desse homem, né, para minha família, sendo que ele não foi casado, que ele não sabe o que é uma mulher, que não sei o quê, os gritos da mulher, que ele não sabe o que é uma briga de casal, entendeu? Meu Deus. Né? Os caras, sim. Ali foi algo divino, né? Algo inspirador, e realmente, se você for ler, né, os ensinamentos de apóstolo Paulo, são coisas que só Deus, né, pode implantar isso na mente do ser humano. Mas trazendo para o dia de hoje, cara, se você não tiver a experiência e não passou por lá, fica mais difícil você entender a dor da pessoa, né? Então, hoje, eu entendo o que é a dor de um viciado. Hoje eu entendo o que é a dor de um depressivo. É por isso que eu não abro mão deles. E olha só, quando eu me converti, a minha primeira obra, a obra de Deus que eu fiz, foi dentro da casa de recuperação. Meu Deus. Porque eu queria ajudar a resgatar as pessoas da onde Deus me tirou. Eu queria ajudar. E eu fui apedrejado por causa disso. Foi. Eu fui. Você está perdendo o seu tempo aí, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu tinha um amigo, o pastor Vicente, que era igualzinho eu. Nós ia para o sinal de trânsito, pedir moedas, dinheiro, ajuda para comprar verdura para nós dar a eles, né? Levamos eles para casa para cuidar deles, tratar as feridas deles. Mas nós sabíamos das dores dele porque nós passamos por lá. E foi de lá que Deus nos tirou.
Meu Deus. Então, eu acredito que Deus, ele me proporcionou esses momentos, né, de experiência no pasto, né, para eu ter bagagem, para trazer um conselho à luz de Deus e à luz da experiência que ele me proporcionou. Entendeu? Por quê? Porque eu já passei, eu já senti, eu já vivi, né? Então, a maior formação, cara, é no pasto. É o É no pasto. pasto. Entendeu? Tem coisa que você não vai aprender numa sala de teologia, não. Só vai aprender no pasto. Entendeu? Tem coisa que você só vai aprender no gabinete, meu filho. Não é numa sala Tem de coisas que teologia. só o pasto nos Não ensina. desmerecendo o Sim, valor da sim, teologia. É claro. importante, é bom, estude, se forme. Mas o meu tempo, João Pedro, foi curto e é curto por conta da minha profissão. Entendeu? Então, Deus, ele me formou no pasto, vem me formando no alto mar, né? E eu tenho certeza também que esse tempo está acabando, né? Esse Sim, tempo de Deus está acabando na sim, isso é minha verdade. vida e eu vou largar a rede. Mas vai dar tudo certo no final. Pastor, puxando um gancho agora sobre amizades, né? O senhor falou que era o pastor Vicente, né? Sim, Era o pastor amigo seu. É, no seu ministério, teve amizades que te ajudaram, mas como também teve amizades que bateram, né, no seu ombro e falaram, eu vou estar com você, mas quando chegou o tempo ih, da meu Deus. crise, eu tô vendo que tem. Mas quando chegou o tempo da crise, te abandonou? É os que mais sofrem hoje, é nessa parte, é o que mais pastores sofrem hoje. É com as mãos que bate nos ombros, diz que tô junto, sou seu amigo, pode contar comigo, mas na hora que, né, que o barco começa a encher de água, não pega o baldinho para ajudar a tirar a água do barco, entendeu? Então, acontece isso muito nos dias de hoje, João Pedro. E isso não vai deixar de acontecer, Isso é verdade. porque é isso que vai criando a casca grossa no lombo de um pastor. Porque o pastor ele tem que ter marca. E a marca essas cicatrizes que o pastor ele vem carregando são essas, né? De pessoas que não têm a mesma garra que ele tem, entendeu? E uma das maiores frustrações, João Pedro, nossa, é isso, é achar que todo mundo vai ter a mesma garra que a gente tem. Mas não E não tem. é, Sim. e não tem. A gente nunca pode esperar das pessoas a mesma dedicação, a mesma vocação, né? A mesma garra que nós temos. Por quê? Você vai encontrar pessoas melhores, piores e diferentes, mas nunca igual a você. Glória a Deus. Entendeu? Isso é forte. Então, às vezes nós se frustramos por conta disso. Poxa, mas fulano de tal falou que me ajudar e virou as costas. Cansou, meu irmão. O cansaço bateu nas costas do irmão, falou que te ajudar, ele não veio. Por quê? Não tem a mesma garra que você. Não tem a Isso é mesma fé que terrível. você. Sim. Pô, mas fulano de tal falou que te ajudar, chegou até na frente, cara. Uau, você vai ficar assim impressionado. Poxa, fulano de tal é animado, né? Ele tem uma garra, tem né, uma pegada, né? Que ele chega na frente, ele chega cedo, ele abre a igreja e tal, né? E uma das coisas que tem cansado muito crente, eu vou te falar, João Pedro, pega isso aqui que é forte também, é a obediência. Obediência. A obediência, meu, ela cansa. Mas o amor, ele não cansa, sabia? Quem faz a obra por obediência, uma hora ele vai se cansar. Isso é forte, hein? Mas quem faz a obra por amor, cara, ele permanece, permanece, Permanece. permanece, permanece. Porque o amor é um sentimento verdadeiro. E a Bíblia diz que o amor tudo se espera, tudo suporta e tudo crê. Isso é verdade. Sabe por que muitos pastores às vezes se cansam? Por causa disso, cara. Tá fazendo por obediência, para obedecer alguém, né?
por isso, não, vou fazer porque alguém me designou, né? E vou fazer porque eu preciso de obedecer. Sim, Então, esse é um pensamento isso é forte. que não é tão forte assim, Muito entendeu? bem colocado, Mas pastor. agora, o amoroso, ele vai até o fim, varão. Vai até o fim. Né? Muito bem colocado. Graças a Deus. Pastor, nós estamos chegando agora no final da nossa entrevista, viu? Foi uma honra entrevistar o senhor. Te agradeço de coração. Queria que você olhasse para essa telinha aqui, o senhor vai aparecer lá agora, e deixasse um recado importante para os nossos telespectadores. Uma palavra motivacional, uma palavra bíblica, aquilo que Deus botar no seu coração. A palavra que eu deixo para os telespectadores é perseverança. Perseverança. Por que perseverar? Porque a Bíblia diz que aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Né? E se uma coisa hoje em dia nós temos que brigar e não desistir, é da nossa salvação, cara. É da nossa salvação. Porque nós temos uma coisa somente a focar nesse objetivo, que é o céu. É o céu. Né? A gente tem que pensar que os dias estão próximos. Né? Nós temos visto muitas coisas acontecerem por aí que nos trazem essa evidência, né? Que Jesus ele está próximo de arrebatar a sua igreja. Eu acredito no arrebatamento, Sim, entendeu? amém. Eu acredito no arrebatamento e nós precisamos de ter essa convicção, né? Que nós precisamos de perseverar até o fim como servo e crentes fiéis ao Senhor Jesus, tá? Glória a Deus. Então essa é a minha palavra que eu deixo para você, ouvinte. Persevere nos caminhos do Senhor. Ainda que os dias são maus, ainda que as dificuldades venham, mas não desista de servir ao Senhor com amor, com alegria e com temor no coração. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém, pastor. Pastor, foi uma honra. Muito obrigado. Foi uma honra aqui receber o senhor. E você aí, telespectador do TendaCast, eu quero aqui, em pessoa, te agradecer pela sua audiência, tá bom? E continue acompanhando esse podcast, que é o podcast que mais viraliza no estado do Espírito Santo, viu? Estamos agora finalizando essa entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe.